Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz de estar aqui, né? A gente teve a oportunidade de conhecer o pastor Jonas, o pastor Duda. Eu ia falar Eduardo, ele falou, se você falar Eduardo, o pessoal vai achar que é outro pastor. Vamos ficar procurando, né? Mas foi tão bom ali, queridos, na Bahia, a gente teve um tempo rápido, mas foi muito intenso, muito tremendo. E hoje nós tivemos um tempo bom lá, queria agradecer também. Bem, deixa eu agradecer o Edson e a Virgínia, que estão me recebendo lá na casa deles. Amém? Obrigado, queridos. Eu fico muito grato, né? Estou sendo muito bem tratado. Conheci hoje o apóstolo Glauro e a profetisa Janete. Tivemos um tempo maravilhoso ali, né? E foi muito abençoado ali com aquelas palavras. E os pastores, né? Pastor Eduardo, Duda e pastora Magdala. Amém? Me fizeram comer muito hoje lá na casa dele. E o pastor Jonas e a esposa, né? A pastora Célia. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra conhecer vocês nesse tempo. Deus colocou uma palavra no meu coração para esses 2 dias. Nós vamos estar hoje e amanhã às 16h30. E vou separar e compartilhar essa palavra em 2 momentos, né? E eu estou muito feliz porque tem 2 coisas, irmãos, que são muito importantes para que o Espírito de Deus tenha liberdade. Uma é a sede e a outra é a simplicidade. Pastor Jonas, quando eu entrei ali, o Espírito Santo falou ao meu coração isso. Esse é um lugar de sede e de simplicidade. Amém? Eu quero que você feche os olhos mais uma vez. Vamos orar um pouquinho mais. Amém? Nós estamos num final de semana que eu creio que vai ser um final de semana de direcionamento muito tremendo para a vida de cada um de nós. Inclusive para a nossa, que vamos ministrar aqui na frente. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo porque o Senhor é bom. O Senhor é grandioso, gracioso, Senhor. E como teu filho orou aqui por mim, Senhor, que o teu Espírito tenha uma liberdade tremenda nesse lugar. Quando eu entro aqui, Deus, eu vejo essas 2 palavras e eu creio que é o teu Espírito falando ao meu coração. Simplicidade e sede. Nós estamos diante de um povo simples, como nós. Estamos diante de um povo que tem sede de ouvir, ó Deus, as tuas revelações e a presença e as direções que o Espírito Santo tem para a nossa vida. Nós queremos nessa noite dizer que tu és a nossa total e restrita, tu és tudo que nós temos, Jesus. Não há nada nem ninguém que ocupe nenhum outro lugar no nosso coração a não ser o Senhor. Pai, que tenhamos um tempo gracioso, um tempo glorioso na tua presença e que o teu Espírito possa se mover, ó Pai, nos nossos corações de uma forma poderosa nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Bem, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículo 15. Nós vamos ler esse versículo e depois nós vamos para o livro de Ruth. E eu vou abordar nesses 2 dias o livro de Ruth debaixo dessa perspectiva de João 15:15. João 15:15 diz: já não vos chamo de servos, porque o servo não conhece o que faz o seu Senhor, ou não conhece a vontade do seu Senhor. Antes vos chamo de amigos, porque tudo, diga comigo, tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? E eu quero que você abra também no livro de Ruth, deixe aberto, nós vamos ler esse livro aos poucos. Um dia o Senhor me levou para esse livro de Ruth e eu confesso para os irmãos que a partir daí, a minha vida e a minha perspectiva a respeito do Evangelho mudou bastante. Isso faz mais ou menos uns 5 anos. O livro de
Ruth é escrito dentro do livro de Juízes. E o primeiro versículo é: no tempo em que os juízes julgavam a terra. E há uma frase muito significativa no livro de Juízes que acompanha, e pelo menos 3 vezes ela aparece. E a frase é a seguinte: não havia rei em Israel, por isso cada um fazia o que parecia correto. E não me parece uma frase que salte aos nossos olhos como algo incorreto ou imperfeito, né? Afinal, todos nós estamos em busca de fazer o que é certo. Acontece que o livro de Juízes foi um dos livros que retratam um dos períodos mais tenebrosos da história de Israel, onde literalmente Deus não conseguia achar espaço no meio do povo. Havia um povo muito determinado a fazer o que era certo. E na verdade, era um grande período de altos e baixos. Então, você vê, num dado momento, o povo prosperando, mas logo a seguir, o inimigo vence e fica aqueles altos e baixos. E isso me chamou a atenção porque é um pouco do nosso retrato como igreja nessa nação. Nós vivemos momentos poderosos e daqui a pouco a gente está sem uma direção ou sem aquele fogo que queimava, e depois volta a queimar, e depois a gente para de queimar, e depois a gente volta a queimar, e isso falando como um todo, né? E cada congregação, cada comunidade tem a sua particularidade. Mas o livro de Ruth tem apenas 4 capítulos, pouco mais de 2 folhas da sua Bíblia, 2 folhas e meia. Mas dentro desse livro nós podemos encontrar todo o propósito de Deus para a vida da igreja. Esse é um tipo de livro que nós precisamos ler versículo por versículo, palavra por palavra, atentar para as vírgulas e para as preposições, porque Deus parece que é bem econômico nas palavras, mas a mensagem desse livro é muito poderosa. E é sobre isso que nós queremos falar nesses 2 dias, a carreira gloriosa da igreja. Amém? Você pode repetir comigo? A carreira gloriosa da igreja. Como é gloriosa. E uma das coisas que nós precisamos, irmãos, entender é que se nós não conhecemos a nossa carreira, Paulo diz que quando nós combatemos sem um alvo específico, ou se nós porventura corremos sem entender e sem enxergar a linha de chegada, a gente corre o risco de correr e no meio do caminho se desanimar. Então é importante que a gente entenda que há uma glória muito poderosa reservada para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Bem, o livro de Ruth, vou falar rapidinho aqui. Ele tem 7 personagens com nome, né? Elimeleque, que é o chefe da família, e tem a esposa chamada Noemi, 2 filhos, Malom e Quilom. E eles, em tempo de fome, saem de Belém e vão em busca de pão e cruzam o Jordão para o outro lado, em direção ao Oriente, e ficam num lugar chamado Moabe. Ali eles conhecem Ruth e Noemi, Ruth e Orfa, os 2 filhos se casam, e depois você sabe a história, o Elimeleque morre, os 2 filhos morrem, a Noemi fica sozinha com as 2 noras, uma decide atravessar de volta e a outra decide permanecer onde estava. E quando ela atravessa de volta, ela encontra esse 7º personagem que é Boaz. Elimeleque significa meu Deus é rei. Noemi significa agradável. O nome Malom e Quilom significa tristeza e doença. Ruth significa amiga. Orfa significa a que dá as costas. Repete comigo, aquela que dá as costas. E Boaz significa ele é a força.
Então esse é o livro de Ruth. Dentro do livro de Ruth existem códigos maravilhosos que a gente não tem tempo para falar todos, e também não é o propósito hoje, mas a realidade é que Noemi é uma figura da nação de Israel casada com Deus, que é o seu rei. Só que num dado momento esse casamento tem uma ruptura, exatamente porque essa mulher não permite que esse rei reine sobre ela. Isso vai estar escrito, por exemplo, no livro de Oséias, quando há essa ruptura dessa realidade entre Deus, o Pai, e a Noemi. E é exatamente aí, irmãos, que a igreja entra em cena. Quando eles atravessam para o lado de cá, eles acham duas mulheres, Ruth e Orfa. Diga comigo, Ruth e Orfa. E eu quero falar dessas duas mulheres nessa noite. Mulheres que não tinham absolutamente nada a ver com o povo de Deus e que pela graça foram convidadas para entrar naquilo que a gente chama família de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Ruth capítulo 1, versículo 16 e 17. Ruth, porém, respondeu: não insistas para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te. Aonde quer que fores, eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa, senão a morte, me separar de ti. Quando tudo isso que eu falei aqui terminou, os dois filhos de Noemi morrem, o marido de Noemi já havia morrido, 10 anos já tinham se passado, e Noemi decide voltar para a terra dela. Queridos, voltar para a terra é literalmente atravessar o Jordão de volta. É voltar para o território de Israel, voltar para o propósito de Deus. E nós entendemos que há um chamado para nós, para que a gente responda a esse chamado. Então, quando nós somos achados, tanto Orfa quanto Ruth foram achadas ali, no lugar Moabe, né? Que historicamente é um lugar de maldição. Isso significa onde nós fomos achados no mundo. E a Bíblia diz que quando há um desejo claro e uma necessidade clara de voltar para o propósito de Deus, o que acontece? Noemi chega para as duas e diz assim: o meu marido está morto e os meus filhos já morreram. Então vocês vão, agradece pelo tempo que elas duas serviram, e Noemi literalmente dispensa as duas e diz: olha, vocês podem tocar a vida de vocês. Vão atrás de outros maridos, vão fazer aquilo que vocês quiserem fazer. E eu quero começar essa palavra nessa noite dizendo que existem dois tipos de igreja. E esses dois tipos de igreja está representado nessas duas mulheres. Então, quando Noemi apresenta o projeto e o propósito para as duas, e o propósito era: eu vou voltar e vocês ficam. Presta atenção, as duas dizem: de jeito nenhum. Se nós formos ler o texto, as duas, a princípio, querem ir. As duas choram e dizem: de maneira nenhuma eu vou deixar você ir sozinho para o outro lado.
Então Noemi apresenta algo que, na minha percepção em Deus, tem sido o divisor de águas desses dois tipos de igreja que existem. Noemi diz assim: eu sou velha e eu não tenho filho. E se porventura, por um milagre, eu hoje engravidasse, vocês estariam dispostas a se manter pura até que aquele que eu estou gerando estivesse maduro o suficiente e pudesse casar com você? Quando Noemi dá essa palavra, órfã, faz jus ao seu nome e ela dá literalmente as costas. E então Ruth fala essa palavra que nós lemos: não insista para que eu te deixe. Aonde você for eu irei, aonde você pousar eu vou pousar, aonde você morrer eu vou morrer, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth decide, abandonar absolutamente tudo para fazer o caminho que Noemi estava fazendo. Amém? Agora nós precisamos entender, irmãos, que caminho é esse? O que significa atravessar o Jordão? O que espiritualmente significa atravessar o Jordão? Por que é que uma parte da igreja atravessa e a outra parte não atravessa? Por que é que uma parte da igreja entende esse chamado e a outra parte da igreja não entende esse chamado? E bem, nós não estamos falando dessa igreja, nós estamos falando de toda a igreja. Amém? E eu quero crer, e eu entendo que o Senhor tem trazido esse entendimento para a nossa vida, para que a gente tenha mais forças ainda para avançar. Pastor Jonas, Deus tem um chamado poderoso para essa casa de avanço. Amém? Enquanto nós estamos pregando, nós estamos no Espírito entendendo que precisamos das palavras de conhecimento proféticas de Deus para liberar para essa casa. Então Deus tem uma palavra poderosa de avanço para vocês. Vai começar a esquentar agora, irmão, fica tranquilo. Aleluia! Não, vocês não foram chamados somente porque Deus ama vocês. Deus tem um plano poderoso de avanço, de maturidade, de crescimento, de tocar em lugares que nem todos vão tocar. Eu nunca vi vocês, e eu vou dizer uma coisa, o que eu vou falar aqui hoje, o pastor perguntou, você conversou alguma coisa? Não deu tempo, né? A gente falou da política do Brasil, e eu creio que Deus não deixou que a gente conversasse nada sobre a igreja, até para que a gente não fosse influenciado e pudesse estar com o espírito limpo para poder ministrar aquilo que de fato Deus tem para falar. Mas vocês precisam entender uma coisa, irmãos, vocês são um tipo de igreja que Deus quer usar poderosamente nessa terra. Aleluia! Você já sabe, seria bom se a gente tivesse tempo de falar dessa união da igreja com Israel, né? Romanos 9 diz, deles é a aliança, deles são os pactos, deles são a lei, deles é a adoção de filho, deles é tudo. Então a gente só entra como Ruth porque Noemi tinha essas realidades. Mas não é o propósito hoje falar sobre isso. Eu quero falar sobre essa diferença crucial entre Noemi e Ruth. Entre Orfa e Ruth. Orfa quer dizer amiga. Ruth quer dizer amiga. Orfa quer dizer aquela que dá as costas. Quando é que, de fato, querido, Deus separa quem é e quem não é? Fala para o seu irmão assim, quando o nível de cobrança aumenta. Então não reclame se Deus está cobrando algumas coisas de vocês, porque quando Deus cobra é porque o nível tem que aumentar, querido, para saber quem é quem. Se o fogo não esquenta, a gente não sabe o que é o ouro de verdade, o que é bijuteria. Bota as duas aqui, você não sabe. Agora esquenta. Quando esquenta, Jonas, sabe o que acontece? Um é destruído e o outro se mantém mais puro ainda. Então é isso que o Senhor está fazendo com a igreja no Brasil. É necessário que venham algumas
dificuldades, é necessário que a gente passe por alguns problemas, para que a prova da nossa fé, que o apóstolo diz que é mais pura do que o ouro, possa se manter. Amém? Porque pensa uma coisa, irmão, vontade todo mundo tem, Ruth tem vontade, Orfa também tem. Todo mundo diz, eu vou. Todo mundo diz, todos os crentes que eu conheço dizem que vão. Aqui, eu não sei aqui, mas lá tem assim, ó, pastor, estou contigo. Aí você vai ver mesmo, só tem 2. Então todo mundo diz que vai. Então Orfa diz, eu vou. Ruth diz, eu vou. Quer ver uma outra coisa que todo mundo faz? Todo mundo chora. Então quebrantamento, querido, emoção não é o diferencial da igreja atual. Porque a gente vê gente chorando, a gente vê gente quebrantada, a gente vê gente dizendo, eu abraça. Então Orfa também abraçou e beijou e disse, eu não vou te abandonar nunca. Então vontade e quebrantamento, e esse quebrantamento eu estou até colocando entre aspas, né? Porque tem muito mais emoção do que quebrantamento de verdade. Você não fica chateado comigo não, irmão, se a gente apertar o play aqui ou não? Pode apertar? Que a gente não conhece, a gente vai devagarzinho, né? Mas como eu não tenho muito tempo, preciso apertar o play logo aqui. Aleluia! Sabe, querido? Orfa abraça, Orfa chora. Então, enquanto está abraçando, enquanto está dizendo o que quer, não tem diferença. Até que o preço é estabelecido. E você pode dizer, o preço é alto? O preço é alto. Aleluia! Nós estamos falando da carreira da igreja. E Noemi dá o preço que teria que ser pago. E, na verdade, não havia nenhum tipo de esperança em Noemi de que alguém, em sã consciência, pudesse aceitar esse preço. E ela diz, olha, eu não tenho nada. E se por um milagre eu gerar aqui, você fica pura, você se mantém pura. O preço é se manter puro. Você consegue se manter puro no meio de uma espera, você consegue se manter puro até que aquilo que eu, por um milagre, vou gerar, pudesse gerar, estivesse pronto para casar com você. E Orfa dá as costas. Irmãos, Deus tem pedido coisas muito fortes para alguns homens nessa terra. Eu tenho andado em alguns lugares e eu tenho visto homens sendo chamados por Deus para entregar coisas. E eu nem estou falando de coisas materiais, eu estou falando da própria vida. Entregar os sonhos. Eu não quero que você olhe para mim como um exemplo, mas eu conheço Fortaleza de 5 anos atrás. Eu trabalhei numa empresa muito famosa aqui, nessa cidade, que tem escritórios de diretorias no Brasil todo. E eu era 2 diretores de outros lugares. E um dia Deus falou, entrega tudo, cara. Deus tem chamado pessoas para entregar coisas. E sabe, irmãos, eu falei para vocês sobre o significado do nome Jordão, do Rio Jordão. Bem, antes eu preciso dizer que existem pelo menos 2 águas que a gente precisa passar. Você lembra quando o povo de Israel saiu do Egito, ele passou pelo mar? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quantos não passaram pelo Mar Vermelho? Sabe qual é a resposta? Todos passaram pelo Mar Vermelho. Porque o Mar Vermelho fala da graça, fala da nossa justificação pelo sangue. Fala de algo que a gente não, definitivamente, irmãos, nós não precisamos fazer nenhum esforço. Você não vê a palavra, Moisés, se esforce. Aliás, quando Moisés ameaçou clamar, Deus dá um basta nele e diz, por que clamas a mim? Marche. Diga ao povo que marche. Então,
quando nós não somos chamados a nos esforçarmos, todos passam. É como Ruth e Orfa, que não há nenhuma diferença entre as duas, se figuradamente as duas estivessem passando pelo Mar Vermelho. Acontece que existem outras águas que nós necessitamos passar. Você pode dizer aleluia? E eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz há 30 segundos antes. Quantos que atravessaram o Mar Vermelho e não passaram o Jordão? Muitos. E quando nós falamos de atravessar o Jordão, nós estamos falando de um esforço, porque essa é a primeira palavra que Deus dá a Josué. Josué capítulo 3, versículo 3 diz: Moisés, meu servo, é morto. Josué, levanta-te agora e passa o Jordão. E no versículo 6 ele vai dizer: esforça-te, tem bom ânimo. Você vê como que o discurso muda? Você não teve esforço para Moisés, mas com Josué parece que a primeira palavra é: esforça-te, Josué. Aleluia! E se ele perguntar, Deus falaria: porque agora as águas são diferentes. Você pode olhar para o seu irmão e falar assim: águas diferentes, que vão nos levar a níveis diferentes. Aleluia! É isso que o Senhor está fazendo na igreja, nessa nação. E querido, eu preciso ser responsável, nem todos vão passar essas águas. A Bíblia tem alguns exemplos de pessoas que não passaram essas águas. Eu vou te dar 2, pelo menos. 3. Um já é órfã. Jordão significa aquele que desce. O Rio Jordão fala muito fortemente de uma palavra chamada humilhação. Quebrantamento. É quando Deus pega a gente e nos amassa. Nos moe. Será que eu estou no lugar certo? Alguém pode dizer: será que trouxeram o pregador certo para hoje? É aniversário da igreja, amém, querido? Então fica tranquilo, Deus tem o melhor presente dele para nós. As águas do Jordão significam esse quebrantamento de Deus. Bendito quebrantamento que a gente não consegue entender no primeiro momento. A gente esperneia, a gente grita, a gente olha para o lado e fala: meu Deus, será que tem que passar mesmo? E Deus fala: se não passar, não consegue entrar no reino. Aleluia! Aleluia! Porque Canaã significa para nós as riquezas do reino de Deus. A manifestação gloriosa do reino de Cristo sobre a terra. As riquezas de Cristo em nós. Aleluia! Mas para que a gente alcance isso, querido, Deus vai apertar a gente. Amém? E nem todos gostam disso. Um dia eu estava pregando num lugar e a pessoa disse para mim: ô pastor, mas é o seguinte, eu xinguei o cara lá quando me fechou no carro, porque você não viu, você fala isso porque é fácil. Você não viu quando ele me fechou. Aí eu falei assim: quando a gente espreme um limão, o que sai de dentro do limão? Hein? Azedo. Amém? Alguém chupa limão aqui? Amém ou não? Preste atenção. Deus usa situações externas para mostrar o que tem dentro de nós. Não tem absolutamente nada a ver com quem espreme a gente. Deus está usando para poder tirar todo o azedo da gente. Antigamente, quando eu era menino, andava com o menino, falava com o menino, vestia com o menino, sabe como eu fazia? Senhor, repreende esse demoniado que está me espremendo, Senhor. Esse filho do cão. Não é, mano? Hoje a gente entende Deus falando assim: eu vou usar ele para mostrar o que ainda tem dentro de você. Sabe, querido, há 5 anos Deus começou, eu estava conversando hoje com os irmãos na mesa,
E a gente chegou numa conclusão, né? Eu sempre quis agradar a Deus e ficava, Senhor, me fala o pecado aí que eu tenho que pedir perdão. E daqui a pouco lembrava, rapaz, eu acho que eu chutei um gato tem uns 10 anos. Né? Não me lembro, Senhor, e Deus achava graça daquilo. Um dia Deus falou assim, cara, você não tem que pedir perdão pelo que você faz, pede pelo que você é. Vocês são bons mesmo, até nisso vocês dão glória a Deus. Daí você vai para o quarto e fala, Senhor, arranca essa natureza terrível. Arranque esse homem mau que habita dentro de mim, meu Deus. Porque se a gente consegue tirar ele de dentro da gente, os pecados dele vão tudo embora, querido. Aleluia. Jordão é morte, Jordão é cruz, Jordão é humilhação, Jordão é quebrantamento. Um dia, os pastores de Ló e os pastores de Abraão brigaram. Então, esse negócio de pastor brigar já é mais antigo do que você pensa, tá? E eles brigaram. Por que eles brigaram? Alguém sabe? Ô, meu irmão, eu acho que estava faltando, não, estava sobrando. Sobrava dinheiro. Sobrava gado. Presta atenção, sobrava coisas. E um vira para o outro e diz, o Ló vira para o Abraão e diz, Abraão, a terra não pode suportar porque a gente tem muito. Não dá para a gente atravessar. Não dá para a gente habitar junto. E Abraão fala, filho, escolhe o lugar que você quer ficar. E você sabe a história, o Ló escolhe antes do Jordão. E o Abraão atravessa o Jordão. E qual é o destino de quem escolhe antes do Jordão? Fogo do juízo. Deus vai lá em Sodoma e Gomorra e... Quando a gente anda um pouquinho na Bíblia e chega ao livro de Números, a gente encontra 2 tribos e meia. Ruben, Gade e metade da de Manassés. Quando eu estava, minha irmã, lendo esse texto, e de repente eu vejo os líderes dessas tribos chegarem para Moisés e dizer exatamente isso. Nós temos, presta atenção, muito gado. E eu digo, muito gado? Não, ô Moisés, não tem como a gente não atravessar esse Jordão? Porque a gente tem muito gado. E eu falei, eu já vi isso. Aí voltei e falei, gente, é a mesma coisa. E ali a gente aprende o seguinte, querido, que às vezes, a nossa prosperidade que a gente tanto ama, pode ser um grande teste para saber onde está o nosso coração. Então, por causa de coisas que sobravam, às vezes Deus quebranta a gente, querido. E eu não estou dizendo que tem que faltar para a gente ser crente, não. Não é isso. Eu estou dizendo que, às vezes, algumas coisas que nós temos atrapalham a gente de conseguir continuar caminhando. Eu te daria um monte de exemplo lá da nossa igreja, né? Pastor, ora por um emprego. A gente ora, ele some da igreja. Falei, rapaz, você era tão crente quando andava a pé, pegava ônibus. Então, irmão, essa realidade de quebrantamento, a gente não pode abdicar da nossa vida. O Senhor sempre vai tratar de nós, nos levando para o quebrantamento, nos levando para revelar aquilo que está em nós, que está dentro de nós. Quando Noemi aperta as duas, o que estava dentro das duas se revela. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? E Ruth decide atravessar, ao contrário desses dois que eu te falei. E se você for pesquisar, muitos atravessaram e alguns não atravessaram. Sem as águas do Jordão, irmãos, nós não entramos no reino dos céus.
Não, o reino dos céus não é para crentes, o reino dos céus é para filhos. Aleluia! Quando nós cremos, nós começamos uma carreira. A salvação, ela é um processo que precisa ser compreendido. Deus tem me amassado tanto, irmãos. E a gente descobre na caminhada o quão orgulhoso a gente é. E a gente dizia, orgulhoso? Eu te dou o nome de 10 que eu conheço. Até que Deus fala os 10 aí. Aí você fala 9, aí fica... Aí ele, o 10º, sabe quem é o 10º? Aí você fala, eu não. Aí ele fala, é você. Você quer que eu te esprema para mostrar o orgulhoso que tem dentro de você? E aí, de repente, Deus espreme. Sabe o que sai de lá de dentro? O orgulho. Amém, querido? Glória a Deus! Qual é o grande plano que Deus tem na nossa vida, querido? Fazer com que nós sejamos semelhantes a Jesus. Fazer com que nós sejamos homens e mulheres aprovados. E essa travessia do Jordão é a humilhação que a gente precisa, é o quebrantamento, é a forma que Deus decide trabalhar em nós. Eu creio que o Senhor está levando vocês para um novo nível. Irmãos, nessa noite eu sinto do Senhor de dizer que há um convite para atravessar novas águas. Novas águas. Águas que vão levar esse ministério, essa igreja, esse lugar a níveis profundos e poderosos de atuação no Espírito. Nós podemos fazer muitas coisas do lado de cá. Podemos. Mas existe do lado de lá uma autoridade muito maior. Aleluia! Você sabia que Jacó também atravessou o Jordão? O Val de Jaboque, que a gente tanto prega sobre isso, é um afluente do próprio Jordão. Se você olhar no mapa, o Jordão está aqui, o Val de Jaboque é uma tripinha para cá. E você sabia que Jacó tinha 11 filhos do lado de lá? Jacó tinha 2 mulheres e 11 filhos que nasceram do lado de lá. Quando eu digo do lado de lá, você entende, né? Então, quando Jacó atravessa, Deus faz 2 coisas com ele. Primeiro, muda o nome dele. Deus muda o nome do homem quando ele atravessa o Jordão. E sabe qual é a segunda coisa que Deus dá a Jacó? O 12º filho. Benjamim. Levante sua mão direita e diz, filho da minha autoridade. Sabe o que Deus está falando para nós? Existem níveis de autoridade que nós ainda não conhecemos se nós não atravessarmos para o outro lado. O Senhor quer levar-nos como igreja a níveis de autoridades poderosos. E ele diz, você vai ou você fica? E alguém diz, eu vou. E alguém diz, olha como que eu estou chorando, eu vou, eu estou quebrantado. E Deus fala, então agora eu vou te dizer os preços. Ou eu vou te dizer o que custa. Sabe o que vai custar para você? Eu posso falar a verdade aqui, pastor? Posso ou não? Sob o risco de voltar um dia de novo, né? Estou brincando. Olhe para mim. Sabe o que vai te custar? Olhe bem para mim. Tudo. Amém? Fale o preço aí para o seu irmão. Tudo. Pensar que a gente não tem mais vontade, meu irmão.
onde a gente diz, eu quero ir para a esquerda, o Espírito Santo fala, mas eu quero ir para a direita. Você fala, sim, senhor, para a direita. Eu quero comprar uma casa, o Espírito Santo, mas eu quero apartamento. Sim, senhor, eu adoro apartamento. Eu quero casar com bonitinho, o Espírito Santo fala, não. Aí você faz confirmação. Aí Deus fala, não, é com ele. Você diz, não, vai no... Querido, Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Aleluia! Não consegue. Aleluia! Irmãos, a gente não consegue mais dizer para Deus que quer mais. Sabe como é orar desse lado do Jordão? É assim, Deus, me dá uma casa, me dá um carro. Senhor, eu mereço. Senhor, eu estou lutando. Oh, meu Deus, você sabe, eu sou crente. Eu dou dízimo, eu dou oferta. Aí Deus fala, atravessa o lado. Aí do outro lado, Senhor, qual é a tua vontade? Deus, me dirige. Senhor, toma minha vida. Me usa para a tua obra. Me usa para o teu evangelho. Aleluia. Existe uma oração do lado de cá e outra oração do lado de cá. Então não é o quanto a gente ora, é como a gente ora. Existem pessoas que dizem, eu oro 3 horas por dia. Eu falei, o outro ora 3 minutos e está orando melhor. Amém, querido? Você sabia que o próprio Jesus atravessou o Jordão? Eu tive em Israel algumas vezes, os apóstolos de vocês também. E o batismo no Jordão é diferente do que a gente pensa, né? Hoje a gente batiza assim, né? Pronto. O lugar de batismo é um lugar muito estreito. Por exemplo, daqui ali onde está o pastor Jonas, é o rio. Então você tem, desse lado é a terra, do outro lado já é outra terra. Por exemplo, hoje é a Jordânia. Você vê assim, o país um do lado do outro. Bem estreitinho. Então, se você quiser, você passa a pé. João 1,28, depois você confere lá, diz que João batizava do outro lado do Jordão, em Betânia, da além do Jordão. Você vê como que Deus é cirúrgico, até geograficamente cirúrgico, para que todos entendessem que quando você entrasse nas águas, você não ia só se molhar, você ia cruzar uma fronteira. Aleluia! Depois que você cruzar essa fronteira, Ruth, você não pode mais voltar atrás. Pense bem. Sabe o que Orfa fez? É muito caro, vou dar as costas. Por isso que o nome dela é aquela que dá as costas. Mas nós não somos dos que retrocedem. Aleluia! Nós vamos até o final. Aleluia! Haja o que houver, custe o que custar, o Senhor é conosco, nós vamos atravessar e entraremos no reino, aleluia! Não, querido, só aceitar Jesus não coloca a gente dentro do reino, não. Tem muita gente falando de reino no Brasil, mas tem que pegar firme. Aceitar Jesus é a justificação, agora precisa de outras águas, santificação. Efésios 5,26, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Querido, se não passar por essa purificação, santificação, não vê Deus. Hebreus 12,14, sem santificação ninguém verá a Deus. Aleluia! Então, Noemi diz, é muito caro esse preço. Se você for, você não volta mais. Aleluia! Então nós somos convidados, irmãos, a atravessar essas águas da humildade. Eu era um cara soberbo. Eu vou confessar para você, eu era um cara soberbo. Crente, rapaz. Crente, pensando o quê? Crente da melhor espécie, eu não sei da pior, né? Mas soberbo. Sabe aquelas pessoas que dizem, sem mim nada podereis fazer? Só que não é Deus falando para você, não, é você falando para Deus. E Deus começou a me amassar. Imagina, você vai num culto, tá cheio, você prega, não acontece nada, pastor, nada. Você fala, meu Deus do céu. Aí no outro dia você vai pregar em outro lugar.
Aí Deus faz questão de alguém mandar uma mensagem, dizer, pastor, o culto foi uma benção. O Espírito Santo na igreja, gente curada, e você fica lá do outro lado, amém? Eu não estava lá. E Deus amassando, dizendo, eu não preciso de você. Aí eu falo, domingo que vem eu estou aí. Aí domingo que vem, Pai do Senhor, a igreja. Não acontecia nada. Canta a música, apaga a luz. Cadê o menino do teclado? Toca aí, rapaz. Vamos trazer esse Espírito Santo. Nada. Na outra semana você sai, alguém te liga e fala, pastor, você precisa ver 10 almas para Jesus. O cara que pregou lá na frente não sabia nem falar, pastor. Ele falava 4 frases, sei que o Espírito Santo tomou. E do outro lado, Deus falando, eu não preciso de você para nada. Aleluia. Deus espremendo o limão e a soberba indo embora, a arrogância indo embora. Estou falando de mim, irmão, não estou falando de você. Porque às vezes a gente acha assim, Deus me achou, cara, agora a Fortaleza vai para frente. Agora Rio de Janeiro, agora o Curitiba vai para frente, né? E Deus fala, não, eu estou te chamando porque eu tenho um caso de amor com você. Irmãos, e Deus começou a me mostrar quem eu era. E doeu tanto. Um dia, numa madrugada, Deus me mostrou literalmente quem eu era. E comecei a ver as coisas que eu fazia, como se eu tivesse desnudado diante de Deus. E me deu tanta vergonha, muita vergonha. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu disse, eu não tenho condições de pastorear ninguém, não. Eu acho que eu vou desistir desse negócio agora, eu vou continuar minha carreira na empresa aí, falando de Jesus para meia dúzia aí que eu achar na rua. E Deus falou, calma que eu ainda não mostrei tudo não, tem coisa pior ainda. Mas pensa numa pessoa envergonhada. E você pensa, por que Deus faz isso? E depois eu ouvi uma voz, como você está ouvindo a minha voz. Eu uso homens marcados. Eu nunca mais vou esquecer dessa voz. E de repente, apóstolo, sabe o que aconteceu? Como um filme na minha cabeça, vieram os homens marcados do Velho e do Novo Testamento. Eu não vou dizer que eu vi o rosto dessas pessoas, mas a expressão do Moisés veio, matou um homem, escondeu o corpo dentro da areia. Assassino. A figura do Davi veio, matou um homem, pegou a mulher do cara, engravidou a mulher do cara e mandou matar o homem. Sansão, meu irmão, você fala Sansão, você lembra de quê? Prostituição. Não conseguia ver uma mulher na rua. E Deus começou a me mostrar coisas terríveis. Por exemplo, Jó se coçando com um caco de telha, ao ponto de não ter espaço para colocar o dedo entre uma ferida e outra. E eu falava, para que o Senhor está me mostrando essas pessoas? Muitas pessoas, Pedro olhou para Jesus e disse, eu não conheço você. Paulo matou muita gente. Homens marcados, como eu e você. E Deus falava, eu uso homens marcados. E por último, e nessa visão que eu estava tendo, eu ficava sempre duvidando se aquilo era verdade ou coisa da minha cabeça. E o último homem que Deus me mostrou foi Jesus, as mãos, eu vi mãos furadas. E eu falei para Deus, agora só falta o Senhor dizer que Jesus tinha pecado. E ele disse, tinha, só não eram os dele. E naquele momento, meu irmão, como um passe de mágica, todas as marcas de todos os homens, de todas as épocas, foram para um único homem. E embora a gente continue marcado, nós estamos limpos.
Aleluia! Glória a Deus! Você pode dar glória a Deus aí, querido? É isso que Deus faz. Preste atenção, meu irmão. É isso que Deus faz, arrancando a gente do pecado. Arrancando a gente das mazelas da vida. Querido, não importa se você foi drogado, prostituto, assassino, estuprador, não importa. Jesus cura e liberta de todo o pecado. Nós sabemos disso, que ele levou sobre ele as marcas. 5 anos se passaram. Nesses 5 anos, qualquer demônio que você imaginar podia aparecer na minha frente. Pensa num cara que tinha medo de expulsar demônio e ele contar o meu currículo. Eu sei o que você fazia, em nome de Jesus, e acabou o assunto. Agora, querido, qualquer demônio pode aparecer na frente, porque pensa num cara limpo diante de Deus. Não tem dívida, não tem nada que me condene, que te condene. Aí Deus falou, agora eu vou fazer você passar a segunda água. Começou a me mostrar, não o que eu tinha feito, não os meus erros, e não foram poucos. Começou a me mostrar alguma coisa que existia dentro de mim. Ele falou, filho, eu não te limpei por fora. Eu falei, ô Senhor, estou limpinho. Ele falou, agora deixa eu te limpar por dentro. Eu vou te mostrar que há arrogância aí dentro. Eu vou te mostrar que há orgulho aí dentro. Eu vou te mostrar que há mentiras aí dentro. Eu vou te mostrar que há adultérios aí dentro. E aí ele foi falando um monte de coisa e a gente teme e diz, não pode ter essas coisas dentro de nós. E Deus fala, você quer que eu te esprema? Se eu te espremo, eu revelo o que tem dentro de você. E você sabe qual é o grande lance dessa caminhada? É a gente não precisar que Deus nos esprema. É a gente falar, já entendi, Senhor. Se estava sujo por fora e o Senhor me limpou, e se o Senhor está dizendo que está sujo por dentro, eu aceito. Deixa essa palavra entrar dentro de mim e me limpar totalmente. Sabe, querido, se a gente lutar com Deus, Deus espreme a gente. E começa a revelar quem a gente é, começa a mostrar o nosso caráter. Deus não salvou alguém que era bom caráter, Deus salvou alguém que era mau caráter. Amém? Só que não é porque ele salvou o mau caráter que ele não vai transformar esse mau caráter na imagem de Cristo. Então as primeiras águas são águas da salvação, águas da graça, águas que a gente simplesmente passa pela graça, sem fazer absolutamente nada. Mas o Senhor nos chama, querido, nesse tempo, para que a gente se entregue à santificação. Amém? E no capítulo 2 de Ruth, eu quero terminar com isso aqui. Pelo menos essa primeira parte. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 2, versículo 7. Disse-me ela, deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os ceifeiros. Ela chegou aqui só no início da manhã e está em pé até agora, a não ser por um pequeno descanso no abrigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Há 4 fases da nossa vida que a gente precisa entender e passar por cada uma delas. A primeira fase é o chamado. Diga comigo, chamado. Onde nós vamos ser chamados de fato para atravessar esse Jordão. Onde nós vamos ser chamados para entregar tudo. E é tudo mesmo. A segunda fase é o trabalho. É o trabalho dirigido pelo Espírito Santo. Amém? E Ruth cumpre isso de uma forma muito tremenda, querido.
Ruth trabalha dirigida pelo Espírito Santo. Trabalha debaixo de uma unção do Espírito Santo. Eu comecei a descobrir que muitas coisas que eu fazia não era debaixo de unção do Espírito Santo. Eu comecei a descobrir que muitas coisas que eu fazia era debaixo de experiências. Eu posso mostrar uma coisa para você, para a gente terminar aqui? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Versículo 16. Todos acharam, amém? Ah, tem ali, né? Vamos ler ali. Então saiu Caim e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Versículo 17. Caim conheceu sua mulher, deu à luz Enoque. Caim edificou uma. Diga assim: eu posso produzir, mesmo fora da presença de Deus. Olhe para cá. Nós não podemos ser medidos por resultado. Porque tem muita gente fora da presença de Deus que dá resultado. Vamos continuar vendo aqui. Versículo 18, rapidinho. Versículo 19. 20. Ada deu à luz a Jabal, e esse foi o pai de todos os que habitam em tendas e possuem gado. Fizeram cidades, fizeram tendas, possuem gado. Vai para o 21. Tocam harpa, tocam flauta. Fazem instrumentos cortantes de cobre e de ferro. 22. 23. 25. Então olha para mim. No meio de uma geração que faz muitas coisas, mas lembra que essa geração está na presença de Deus ou fora da presença de Deus? Fora da presença de Deus, meu irmão, a gente pode fazer muita coisa boa. A gente abre igreja, a gente aluga templo, a gente compra cadeira, a gente faz culto, a gente toca instrumento, a gente prega a palavra. E às vezes a gente está fora da presença de Deus. Mas sabe do que Deus tem saudade? Deus tem saudade de uma geração que vai voltar a conhecê-lo. Então a Bíblia diz: tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Versículo 26. A Sete nasceu um homem, um filho, e esse pôs o nome de Enos. Presta atenção. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Olhe para mim. O Senhor não está preocupado com as nossas obras. O Senhor está preocupado que nós invoquemos o seu nome. Eu não estou chamando a igreja para ser uma igreja preguiçosa, mas eu estou dizendo que nós corremos o risco de fazer coisas e esquecermos da presença de Deus. E aí Deus deixa a gente fazer, sabe? Você quer cantar, canta. Você quer pregar, prega. Você quer dançar, dança. Faz o que você quer. E de repente a gente diz: cara, está funcionando, está enchendo. Quantas vezes, meu irmão, a gente tem inveja? Desculpa a expressão da palavra. Agora eu estou falando só para nós pastores. A gente tem inveja, né? Vamos dizer assim, um ciúme santo, para ficar crente. De congregações do lado da gente, diz: cara, o cara está crescendo e eu não cresço. Querido, cuidado. Existe muita forma de fazer coisas fora da presença do Senhor. A gente não pode negligenciar, não pode negociar a presença do Senhor. O nosso principal objetivo é: eu preciso trabalhar debaixo da orientação do Espírito Santo. Não são resultados rápidos, são resultados que o Espírito Santo vai dar para esse lugar no tempo certo.
Então vai uma resposta para essa casa. Vocês não estão pequenos nem grandes, vocês estão no tamanho certo que Deus quer. Vocês precisam não sair da presença dele. Meu irmão, tem muita gente negociando a presença de Deus em busca de resultado, em busca de estratégias, em busca de novidades. Não, faz isso que cresce, faz isso que dá certo. Só que esse faz isso, às vezes, a gente paga um preço, porque não dá para fazer isso na presença de Deus. Então, Ruth nos ensina que não é só trabalhar, é trabalhar debaixo de uma orientação do Espírito. Me parece que não está dando muito resultado, por quê? Porque eu só consigo pegar o que sobra dos ceifeiros. Eu queria pegar um molho inteiro, mas eu sou estrangeira, só pego o que sobra. Vai na medida que o Senhor tem dado para esse lugar. Porque a gente não pode negligenciar a presença de Deus. Sabe, irmãos, algumas mensagens que a gente prega afasta a gente, não traz gente, afasta. E você acha que nós pregadores não ficamos preocupados e dizemos: ô Senhor, tem certeza que é essa mensagem? Teve uma vez que eu estava pregando lá na igreja, pregando, eu falei: eu não aguento mais pregar aqui. Eu dizia: hoje eu vou dizer que Jesus te ama. E eu falava: irmão, Jesus te ama. Dava 2 minutos, eu tenho que ser santo, para de pecar. Eu falei: meu Deus, como é que a mensagem era Jesus te ama? Parece que Deus pegava a minha língua e dava. E eu falava assim: quer saber de uma coisa? Semana que vem vou trazer um pregador de fora. E eu falava pro cara: vai lá, querido, prega, igreja é uma bênção. Pensa na igreja abençoada, quase não tem defeito a gente. Né? A gente vai lá, fala que Jesus ama a gente. Tá bom, pastor, vou lá. O cara ia lá. Sabe o que ele fazia? Descia a marreta também. E nós? Botava outro marreta em nós, botava outro marreta em nós. O povo ficava me olhando e falou: pastor, você contou a vida da igreja para ele? Eu não. Porque Deus tinha uma palavra para a igreja. Eu acho que se botasse um jumento lá para pregar, ele ia fazer igual do Balaão. Ô, cabeção, vamos andar com Jesus aí, querido? Sabe por quê, querido? Porque Deus tem ciúme de nós. Deus não está atrás de obra. Sabe, às vezes tem gente... Eu vou falar uma coisa dura aqui, para nós. Tem obras que são feitas muito mais para preencher um vazio nosso do que para agradar a Deus. Pensa numa pessoa fora da presença de Deus. Ela diz: eu preciso estar alegre. Pô, tem que inventar umas musiquinhas fora. Mas o que te faz alegre está dentro de você, querido. Pense em alguém que está fora da presença de Deus. Meu Deus, quem vai proteger minha casa? Então vamos fazer arma que a gente protege a si mesmo. Pense em alguém que está fora da presença de Deus. Não tem a cobertura, inventa. Esse sol vai me queimar. Vou fazer tenda. Pense em alguém que está fora da presença de Deus. Onde está o meu sustento? Rapaz, eu ouvi dizer que se criar gado, dá certo, dá dinheiro. Você entende como que muita coisa é feita exatamente porque Deus não está. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E aí vai nascer uma nova geração. Coloca para mim Gênesis 5. E eu quero terminar aqui essa meia mensagem. E Gênesis 5 começa: Enos nasce, o nome do Senhor é invocado. E aí começa: esse é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus fez, macho e fêmea. Versículo 2. Homem e mulher os criou, os abençoou, chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Versículo 3, aí começa: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Bem, nós temos um desafio aqui, tá? Vamos tentar, já descobrimos o que a primeira geração fez. Amém? Vamos lá, fez tenda, criava gado, fez mais o quê? Instrumento de música,
ferramenta, armas, mais o quê? Cidade. Os caras trabalhavam, sim ou não? Agora vamos ver a geração de 5. Porque, meu irmão, se o cara fora da presença de Deus faz esse monte de coisa, imagina o cara que está na presença de Deus. E aí a gente começa a ver o que essa geração que invocava o nome do Senhor fazia. Vamos ver o que Adão fez. E foram dia de Adão e gerou filhos e filhas. 5. E todos os dias de Adão morreu. Amém? Bem, não conseguimos descobrir o que Adão fez. Vamos tentar o segundo. 7 viveu 100. Vai rapidinho aí, irmão, para ser 7. Vamos tentar. 800. Dia de 7, morreu também. Enos viveu. Bom, Enos tem que ter feito, né? Porque invocou o nome do Senhor, virou crente, família se converteu, né? 90 anos, filhos e filhos, morreu também. Versículo 12. Quenã virou 70 anos, Malaléu, viveu 800 filhos e filhas, morreu. 15. Jared, filhos e filhas, tudo a mesma coisa, morreu. 18. Enoque, viveu Enoque, filhos e filhas, Jared, morreu. 21. Gerou Matusalém. Primeira obra que aparece em Gênesis 5. Diga assim comigo. Enoque andou com Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado aí. Fala para ela aí. Você está entendendo ou não? Não é fazer, é andar com ele. Aleluia! Glória a Deus! Aí vamos continuar. E você não vai ver obra nenhuma. Continua aí, querido. Deus tomou ele. E por aí vai. Agora eu tenho um segundo desafio para a gente terminar. Quantos anos viveu Caim? Hein? Volta lá para o Gênesis 4, meu irmão. Vamos saber quantos anos viveu. Bem, Abel a gente sabe, 900 e pouco. Ali você consegue pegar dessa geração de Gênesis 5 todos os anos que todo mundo viveu. Agora, quantos anos viveu Caim? Alguém pode me ajudar aí? Se você não achar Caim, acha o Enoque, filho dele. Eu preciso saber quantos anos viveu essa geração que faz obras. Sabe o que você vai encontrar? Você não vai encontrar quantos anos eles viveram. Sabe por quê? Olhe para mim. Porque Deus não conta um único dia se a gente não estiver na presença dele. Olhe para mim, não fique triste. Eu e você não existimos se nós não andarmos com Deus. Não importa o que você faz, não importa o que eu faço, não importa as suas conquistas, não importa o que você construiu, o que eu construí. Se nós não andarmos com Deus, simplesmente Deus não conta os nossos dias. É impossível saber quantos anos Caim viveu, Enoque viveu, Lameque viveu, Jubal viveu, Tubal viveu, ou qualquer um deles viveu. Mas quando nós vemos uma geração invocar o Senhor, você vai dizer assim para mim, pastor, então você está dizendo que uma geração que anda com o Senhor é uma geração preguiçosa que não faz nada? E eu digo, nada disso. Vem cá, Jonas, para eu terminar e falar uma coisa para você aqui. Sabe por que as obras não entram no currículo de Adão, não entram no currículo de Enos, não entram no currículo de Sete, não entram no currículo de Noé, não entram no currículo de ninguém? Porque quando nós andamos com Deus, não somos nós que fazemos, é Deus que faz, meu amigo. Então, quando lá na frente falarem assim, você conhece o pastor Jonas que passou aqui em Fortaleza? Conheço. O que ele fez? Ele nada. Mas Deus fez muito através dele.
Não, escuta uma coisa, nós somos uma geração que a gente precisa entender que o nosso currículo tem que estar vazio. Nós não temos obras. Eu estava pregando isso em Campos dos Goitacazes. E o irmão, no final, falou assim para mim, pastor, é muito legal você dizer esse negócio de andar com Jesus, mas Jesus falou para a gente fazer obra. Eu disse, Jesus nunca falou para a gente fazer obra. Não, a palavra de Deus diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. Aí eu completei, dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí ele, mas o versículo 10, porque somos feitura sua, e Deus preparou as boas obras para que nós andássemos. Diga comigo, andássemos. O verbo lá não é fazer, é andar. Aí ele olhou para mim e disse, como é isso? Eu falei, porque o Espírito Santo é cirúrgico, até no verbo. Ele não quer que a gente faça, ele quer que a gente ande. Escuta uma coisa aqui para a gente terminar. Marta estava fazendo, fica aqui, pastor. Marta estava fazendo um monte de coisa, atarefada, estressada, precisando ir para o psicólogo, porque a igreja estava tomando conta. Eu acho que Deus está falando contigo. A igreja estava tomando conta do coração de Marta. Meu Deus, tem que fritar o bolinho para Jesus, tem que lavar o copo para Jesus. Sabe o que Maria estava fazendo? Assim, ó. E Marta reclama, dizendo, Jesus, a Maria é preguiçosa. A obra de Deus não pode parar, Jesus. Jesus fala, por acaso, Deus sou eu e a obra é minha. Mas tá bom, você que sabe mais do que eu, então tá bom. Mas não dá para você reclamar dela? E Jesus falou, Marta, Marta, você está ocupada com muita coisa. Você vai ter um treco. Você não consegue mais cuidar do teu filho, Marta. Você não consegue mais tomar uma pipoquinha na quarta-feira vendo um filminho, porque a obra de Deus está consumindo tudo. Irmãos, eu ando com pastores e cuido de alguns. Reunião segunda, reunião terça, reunião quarta, reunião quinta, reunião sexta, e a mulher está quase morrendo em casa. E os filhos estão quase desviando. Eu falei para você que ia esquentar. Espera aí. Fica aqui. Marta, você está atarefada com muita coisa. Então faz o seguinte. Você tinha que ter escolhido a Maria. Maria só tem uma coisa. Diga uma coisa. Que você tem que escolher. E essa coisa a Maria escolheu. Aí sabe o que acontece? Acontece o seguinte. A Marta vai dizer assim. Ficar aos pés de Jesus. Que bonitinho. Mas a obra de Deus tem que andar, né? A gente tem que fazer coisas. Agora nós vamos fazer o seguinte. Ele vai fazer o papel de Jesus e eu de Maria. Sabe o que eu mais gosto? Ficar aos pés dele. Amém? E você acha que Jesus fica parado, irmão? Você acha que Jesus está trabalhando hoje? Quem acha que Jesus está trabalhando? Então trabalha aí, Jesus. Anda aí. Vai curar lá no hospital. E sabe onde que eu estou? Eu estou aos pés dele. Porque quem cura é ele. Eu ando conforme ele anda. Agora me responde uma coisa. Não é esse o princípio da saída do Egito? A nuvem anda, você anda. A nuvem para, você para. Ficar aos pés de Jesus não é ser uma igreja preguiçosa. É andar na obra que ele tem feito. E não na obra que eu tenho feito. Eu queria que você ficasse de pé e nós vamos orar pelo casal de pastores dessa igreja. E eu quero que você estenda a mão para cá. Apóstolo, você quer me ajudar aqui ou não? Quero dar essa honra para você, mas eu tenho uma palavra específica para esse casal. Pastorzão, eu quero começar... A gente é rápido assim, sabe? A gente vem rápido e vai rápido. E às vezes a gente não tem muito tempo e acaba sendo muito direto. Deus quer fazer grande coisa e vai fazer grande coisa, mas Ele está trazendo um renovo para o seu coração e para o coração da sua casa nesses dias.
Depois desse final de semana, você vai ser um novo homem, cara. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Vocês têm um pastor, eu não conheço não. Não conheço. Eu conheço mais o Duda do que ele, porque fiquei hoje lá mais tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus me deu o coração dele. Esse homem é um homem simples. Esse homem é um homem humilde. Esse homem é um homem quebrantado. Mas vocês precisam ajudar esse homem a não morrer pela obra. Existe uma unção de renovo poderosa para essa família. E eu vim aqui para dizer só uma coisa. Deus vai mudar o rumo desse ministério depois desse final de semana. Sabe por que eu entendo o teu coração, Jonas? Vou falar uma coisa para você. Porque eu também já trabalhei de forma secular e eu sei que lá fora nós somos muito cirúrgicos, exigentes com a gente. A gente gosta de fazer as coisas de forma perfeita. E sabe, querido, às vezes a gente vem para a igreja e não é por mal a gente querer que tudo fique perfeito na igreja. Mas Deus está mudando a chave. A chave de Davi está tendo um segredo novo a partir de agora. Deus vai renovar esse lugar. Deus vai renovar as mensagens desse lugar. Porque o Senhor está fazendo vocês atravessarem novas águas nesse dia de hoje. Eu queria que você tivesse, se o Ministério de Louvor quiser tocar, pode tocar. Eu queria que você tivesse de coração, querido, estendendo a mão para cá. A gente vai abrir essa conferência, esse congresso, com essa palavra. Jonas, você é uma bênção, cara. Você e sua esposa são bênçãos. Amanhã a gente vai conversar mais. Deus tem aprovado tudo que vocês têm feito. Deus tem visto os detalhes, tudo. Mas o Senhor te fala assim, filho, o que eu mais quero de vocês é que vocês fiquem na minha presença. Não é que vocês estão fora da presença, não, vocês estão na presença. Mas são, como se diz, são riscos. Irmão, eu ando por aí, o apóstolo também anda. Nós estamos abarrotados de coisa para fazer, irmão. Se bobear, nossa agenda 24 horas não dá mais. E a gente acha que é Deus que está mandando. E não é, pastor. Não é. E Deus está trazendo um renovo, querido. Amém? O Senhor me diz assim, fala para ele, filho, que eu gosto do jeito que ele faz. Tudo perfeitinho. Eu não sou daqui não, querido. Está gravando aí, se vai por mim. Ninguém me falou nada daí. Aqui é tudo perfeitinho. Tudo no mínimo detalhe. Oh, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E Deus se agrada, porque Deus gosta disso. Mas às vezes, sabe, às vezes a gente precisa estar agarrado nos pés dele. O Senhor está falando hoje para nós assim, ó, existe um nível de trabalho que é muito tremendo, mas é um nível de trabalho dirigido pela unção do Espírito Santo. É um nível de trabalho que vai, sabe, enquanto a gente faz 10, se a gente entrar nesse nível, a gente vai fazer 100. Amém? Quero que você ore por isso. Alguns já estão sentindo as dores. O Espírito Santo já está dando no coração de alguns aí dores. Alguns já estão sentindo no Espírito que nós estamos falando aqui. Eu peço isso, Espírito Santo, divide com o corpo as dores ministeriais. Divide com o corpo as dores do ministério. Feche seus olhos, querido, vamos orar. Eu não preparei isso não, meu irmão. Mas Deus ama muito vocês. Amém? Ô, minha irmã, aleluia. Dá um abraço nela aqui, minha irmã, por favor. Ela aqui, aperta até as costelas trincar. Esse casal é precioso. Esse casal é precioso. Deus está pegando eles e dizendo assim, ó, até aqui aprovei, agora vai começar um novo nível. Agora vai começar um novo estágio.
Escreve essas palavras aí, querido. Depois você me fala se foi verdade ou não. Tem uma unção de renovo. Você vai ver seus pastores ministrando numa unção poderosa a partir desse final de semana. Aleluia. Estenda a mão para cá e começa a clamar, querido, por eles. Abençoar a vida deles. Porque você vai caminhar na unção que os seus pastores caminham. O Senhor não está mudando só a unção ministerial dos irmãos líderes, mas está mudando a unção ministerial da casa. Essa casa está andando debaixo agora, vai andar debaixo de uma unção diferente. Essa casa está atravessando águas diferentes. Eu vejo Deus fazendo muito mais em 8 meses do que Ele fez em 8 anos. Oh! Alguém, por favor, risca o dia de hoje e começa a contar. Em 8 meses, Deus vai fazer mais do que fez em 8 anos. Porque vocês vão entrar numa unção nova, diferente, profunda. Porque o Senhor me diz, esse lugar é lugar de Ruth, não é lugar de Orfa. Porque alguns já foram embora, alguns já mostraram o caráter de Orfa. Mas quem ficou, está disposto a pagar o preço. Oh! O Senhor mudou a mensagem desse lugar. Começava a pregar, você quer ir? Quero. Você chora, chora. E Deus começou a falar coisas no coração desse homem. E ele começou a passar coisas e dizer, olha, atravessar o Jordão não é fácil. Vamos viver uma vida mais profunda em Deus. E os que foram embora, querido, foram embora. E você não tem que chorar por eles. Você tem que entender que foram porque tinham que ir. Porque quando o preço é colocado na mesa, muitos vão embora. Então a gente só tem 2 opções. Ou a gente muda o evangelho, ou a gente segura a barra e espera o que Deus tem para fazer. Oh, meu Deus! Mas alguns entenderam o preço e disseram, eu vou atravessar. E esses que vão atravessar, o Senhor vai levantar no nível de autoridade tremendo. O capítulo 1 e 2 fala disso. Parece que é a parte mais difícil, meu irmão. É o chamado, é a renúncia, é o trabalho, é o sofrimento. Mas calma, o livro tem 4 capítulos. O 3 vai falar dela aos pés dele. Durante toda uma noite, Ruth está aos pés dele. E o 4 é quando ele toma ela por mulher. Querido, não há sofrimento nessa era presente que não seja comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Que possa ser comparada. Então é isso mesmo, irmão. Deus está peneirando mesmo. Se você quer essa resposta, toma aí. Aqui você tá. É peneira de Deus mesmo. É Deus fazendo a obra. Evangelho é assim, irmão. É igual garimpeiro. Para você arrancar uma pedra de ouro, você tem que levantar, sair fora um monte de caminhão de barro. É difícil, é duro. Não mudem. Sabe o que Deus está me dizendo? Diga para eles não mudarem a mensagem. Oh, você está em dúvida. Ah, será que eu peguei duro demais? Não. Deus diz, continue pregando a mensagem. Porque essa é a mensagem que eu tenho te dado. Estenda a mão para cá e vamos orar, queridos. Oh, Pai. Oh, Deus, bendito é o teu nome, Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa casa. Obrigado porque essa casa tem passado por tempos de transição. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem confirmado algo nesse lugar. E eu peço ao Senhor que o Senhor fortaleça
Aleluia, que o Senhor tome a vida dos teus filhos dessa casa, para que eles cruzem essa água. Aleluia. Ah, mas eu vou deixar tudo para trás. Vai. Mas eu ainda não sei o que tem na frente. Às vezes não. Mas o Senhor é bom para cumprir aquilo que Ele tem prometido. Existe uma igreja cruzando o Rio Jordão, irmãos. Existe uma igreja se preparando nesse tempo de volta do Senhor para ser a esposa de verdade do Cordeiro. Não vamos nos enganar. Não é tudo que a gente pensa que é a igreja que será a esposa do Cordeiro. Muitos ficarão de fora, queridos. Muitos que não se entregaram à santificação, muitos que não se entregaram às águas do Jordão, muitos que não se quebrantaram, não escolheram passar pelas águas, passar pela cruz de Cristo, seguir após Ele. Chegou o tempo sim do Senhor chamar a igreja e começar a falar coisas sérias com a igreja. E vocês são parte dessa igreja gloriosa. Eu vejo esse lugar crescendo. Pessoas vindo de longe, porque vão ouvir, tem pão lá, tem pão lá. Voltou a ter pão. Deus vai liberar uma palavra desses púlpitos. Esse púlpito vai pregar aquilo que Deus quer ouvir, de que Deus quer falar. Escute, irmão, dentro de pouco tempo vocês vão ver sinais acontecendo. Ô meu irmão, tudo bem? Você está visitando a gente? Tô. De qual cidade que você é? Ah, cara, de uns 80 quilômetros aqui, eu ouvi falar de... Mas cara, você dirige 80 quilômetros para chegar aqui? Dirijo. Eu ouvi dizer que tem pão aqui. Voltou a ter pão. Voltou a ter pão na casa do pão. Se preparem, irmãos, para entrar no nível forte. Amém? Quero abençoar a vida desse casal aqui. Abençoar a vida desse casal. Oh, vocês sabem muito mais do que eu. Eu não sei nem o que eu estou falando aqui, irmão. Se você me perguntar ali fora, eu não vou saber de nada. Estou liberando a palavra. Vocês estão entendendo pelo Espírito. Eu quero abençoar a vida desse casal. Vocês vão andar de forma diferente, em níveis diferentes a partir de agora. Amém?